Clara não dormiu bem naquela noite. Deitou-se tarde, mas a mente não descansava. Leonardo Vasconcelos. Ela pesquisou no celular, leu manchetes, viu fotos dele em eventos com políticos, artistas, milionários. O homem que tomava café na sua frente todas as manhãs era um gigante no mundo dos negócios. E isso a deixou ainda mais confusa. Por que alguém como ele voltaria a uma cafeteria simples? Por que conversar com ela? Qual era o interesse real? A resposta chegou na manhã seguinte. O sino da porta tocou, e lá estava ele outra vez. Terno impecável, expressão séria. Mas havia algo novo, uma suavidade no olhar, como se já estivesse acostumado àquele lugar. Bom dia, disse ele, e foi a primeira vez que cumprimentou. Clara não respondeu de imediato. Preparou o café com movimentos mais firmes do que o necessário, tentando controlar o turbilhão de pensamentos. Quando entregou a xícara, falou sem pensar. Eu sei quem você é. Leonardo ergueu a sobrancelha. E quem eu sou? O homem que tem mais dinheiro do que vai conseguir gastar em 3 vidas. Retrucou ela, quase desafiando. Ele a encarou por um instante longo, depois sorriu de lado. E mesmo assim, volto aqui. Clara desviou os olhos. Não queria admitir, mas aquele sorriso tinha um efeito estranho nela. Era irritante e encantador ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, o ritual se repetiu. Ele chegava, pedia o mesmo café, e ficava. Às vezes trabalhava no notebook. Outras vezes puxava conversa. Perguntava sobre seus livros favoritos, sobre seus planos, sobre a vida simples que para ele era quase exótica. Você sonha em quê? Perguntou certo dia, sem levantar os olhos do café. Clara riu. Em muita coisa. Publicar um livro. Viajar sem pensar no preço da passagem. Ter uma estante maior do que esse apartamento minúsculo que eu moro. Só isso. Ele insistiu. Só isso. Ela repetiu, incrédula. Para você pode parecer pouco. Para mim é tudo. Ele não respondeu de imediato. Ficou em silêncio, como se estivesse digerindo a resposta. Então disse, quase para si mesmo. Às vezes, acho que quanto mais a gente tem, menos sabe o que sonhar. Clara o olhou de relance. Pela primeira vez, enxergou não apenas o milionário arrogante, mas um homem cansado. E isso a desconcertou. Mas o mundo lá fora não estava disposto a deixá-los em paz. Numa tarde de sábado, quando Clara saía da faculdade, encontrou 2 colegas no portão cochichando entre si. Uma delas mostrou uma foto no celular. Leonardo entrando na cafeteria. É ele, não é? Disse uma, curiosa. O Vasconcelos. Tá na cara que ele tem um caso com alguém de lá. Clara sentiu o rosto corar. Fingiu não se importar, mas por dentro sentiu o peso da exposição. Ela não queria virar alvo de comentários, muito menos estar associada a alguém tão distante da sua realidade. Ao mesmo tempo, quando voltou para casa, encontrou uma sacola sobre sua mesa. Era um livro raro, que ela vinha procurando há meses. Sem bilhete, sem explicação, apenas o presente. Mas Clara sabia de quem vinha. E ali, segurando aquele livro como se fosse um tesouro, percebeu a contradição que começava a dominar seu peito. Ele representava tudo o que ela nunca quis, mas também tudo o que começava a desejar. O presente do livro foi apenas o começo. Clara quis devolver, mas não conseguiu. Escreveu bilhetes, ensaiou frases, mas cada vez que Leonardo entrava na cafeteria e a olhava daquele jeito, como se só ela existisse ali, perdia a coragem. Por fora, mantinha o mesmo tom irônico. Você acha que pode comprar todo mundo com presentes, não é? Ele respondeu com calma. Só queria te dar algo que você queria. Não é compra, é cuidado. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio. Mas aquele mundo paralelo deles não duraria em segredo. Numa manhã, a cafeteria estava cheia. Estudantes, advogados de terno correndo para o trabalho, gente comum. Leonardo, sentado à mesa do canto, parecia ignorar tudo, atento apenas a Clara atrás do balcão. Ela também tentava fingir que não reparava, mas era impossível. O ar entre os dois era denso, carregado de algo não dito. E então, 2 flashes cortaram o ambiente. Um fotógrafo. 2, 3.
Paparazzi haviam descoberto o paradeiro do milionário. Em segundos, câmeras se ergueram, celulares filmando. A cena parecia saída de um tabloide. O homem mais poderoso da cidade em um café simples, olhando fixamente para uma atendente. Clara congelou. O rosto queimava. Tentou disfarçar, mas sabia que não adiantava. Já era tarde demais. Leonardo levantou-se com calma, mas o olhar dele endureceu. Saímos pelos fundos. Disse a ela, baixo, como uma ordem. Nós. Clara engasgou. Não, eu não. Mas não teve escolha. Em minutos, fotos e vídeos já estavam rodando pela internet. Manchetes começaram a pipocar. Quem é a jovem misteriosa que conquistou Leonardo Vasconcelos? O milionário aparece em cafeteria modesta ao lado de garota desconhecida. Romance improvável ou jogada de marketing? Naquela noite, Clara chorou no quarto. A colega de apartamento tentava consolá-la, mas as mensagens no celular não paravam. Comentários de desconhecidos, piadas cruéis, até insultos. Interessa-se por dinheiro, só pode, diziam alguns. Mais uma querendo virar celebridade às custas dele. Clara apertou o celular contra o peito, como se pudesse esmagar aquelas palavras. Nunca quis fama, muito menos exposição. No mesmo instante, Leonardo estava em sua cobertura luxuosa, encarando as notícias projetadas em telas. Assessores ligavam, advogados enviavam notas, relações públicas sugeriam um pronunciamento oficial. Mas ele estava em silêncio. Porque, entre todo o barulho, só conseguia pensar nela. Na expressão assustada. No jeito como parecia pequena diante da multidão. E, pela primeira vez, sentiu medo. Não do que diriam dele, ele sabia lidar com manchetes. Mas do que aquilo poderia fazer com ela. No dia seguinte, Clara tentou agir como se nada tivesse acontecido. Chegou cedo à cafeteria, amarrou o avental e começou a limpar as mesas. Mas cada olhar parecia diferente. Clientes cochichavam. Alguns apontavam. Outros a encaravam como se fosse um enigma. Quando Leonardo entrou, o silêncio foi imediato. Ele se aproximou, ignorando todos ao redor. Preciso falar com você, disse, baixo. Clara respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Eu não pedi por isso. Eu não escolhi estar no meio do seu mundo. Leonardo encarou-a, o rosto sério, mas os olhos vulneráveis. Mas agora você está. E eu não vou deixar que a machuquem por minha causa. Clara riu. Amarga. Você não entende, Leonardo. Você é intocável. Eu sou só, eu. E saiu, deixando-o parado, pela primeira vez sem resposta. A batalha estava posta. De um lado, um homem acostumado a controlar tudo, mas que não sabia controlar o próprio coração. Do outro, uma garota que só queria anonimato, mas que agora carregava o peso de um nome que não era o dela. E entre eles, um abismo chamado destino. Clara passou os dias seguintes evitando a cafeteria nos horários em que sabia que ele aparecia. Não queria vê-lo, não queria mais conversas que a fizessem sentir que estava num jogo desigual. Mas Leonardo não desistia. Chegava, sentava-se à mesa de sempre e esperava. Às vezes, por horas. Saía sem dizer nada, voltava no dia seguinte. O lugar inteiro percebia, e o burburinho crescia. O milionário estava ali por ela. Quando finalmente não conseguiu mais evitá-lo, Clara respirou fundo e decidiu enfrentá-lo. Por que você está fazendo isso? Perguntou, irritada, enquanto limpava a mesa ao lado da dele. Você não entende que a minha vida virou um inferno? As pessoas falam de mim como se eu fosse um objeto seu. Leonardo fechou o notebook devagar, fixando o olhar nela. E você prefere que eu vá embora? O silêncio pesou. Clara queria dizer sim, mas a palavra ficou presa. Porque, no fundo, não era isso que queria. Eu só quero minha vida de volta. Sussurrou. Ele se inclinou levemente para frente, a voz baixa, firme, quase íntima. Talvez a sua vida nunca mais seja como antes. Porque a minha também não é, desde que te conheci. Clara piscou, desconcertada. O coração acelerou contra a vontade. Ela odiava como aquelas palavras a desarmavam. Naquela noite, enquanto voltava para casa,
Clara pensava nele. Tentava convencer a si mesma de que era impossível, ridículo. Ele era um milionário, cercado de luxo, poder e escândalos. Ela era só uma estudante de literatura que mal conseguia pagar o aluguel. Mas as palavras dele ecoavam: a minha também não é, desde que te conheci. Do outro lado da cidade, Leonardo estava em um jantar corporativo. O salão era um desfile de vestidos caros e risadas forçadas. Mulheres o cercavam, tentando puxar conversa. Ele respondia com educação, mas sem interesse. Um dos sócios comentou, em tom de brincadeira: Vasconcelos, essa história da atendente do café já virou lenda. É sério isso? Leonardo apenas ergueu a taça de vinho e respondeu: mais sério do que você pode imaginar. As risadas cessaram por um instante. Alguns engasgaram. Outros tentaram disfarçar o espanto. O milionário nunca havia se envolvido seriamente com ninguém, muito menos alguém fora da elite. Ele sabia que a declaração se espalharia rápido, mas não se importava. Enquanto isso, Clara recebia mensagens anônimas no celular, algumas cruéis, outras debochadas, e até uma ou duas ameaçadoras. O peso da exposição começava a se tornar insuportável. Até que, tarde da noite, seu telefone tocou. Era ele. Por que está me ligando? Perguntou, cansada. Porque você não está bem. A voz dele era firme. Eu consigo sentir. Clara ficou em silêncio. Parte dela queria desligar, mas outra parte se permitiu fraquejar. Não sei se consigo, Leonardo. Eu não nasci para esse mundo. Ele respirou fundo do outro lado da linha. Então deixa que eu seguro o mundo por nós dois. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Era apenas o som da respiração, carregada de tudo o que não ousavam dizer. Clara fechou os olhos, encostada contra a parede fria do quarto. E naquele instante entendeu. Estava lutando contra algo que já havia começado a vencer. Na manhã seguinte, quando entrou na cafeteria, Leonardo já a esperava. Mas dessa vez não pediu café. Hoje, eu quero jantar com você. Disse, simples, mas definitivo. Clara cruzou os braços, tentando resistir. Não é uma ordem. Ele sorriu de lado. Não. É um convite. E Clara soube, no fundo, que estava prestes a dizer sim. Clara não sabia por que tinha aceitado. Talvez fosse a insistência dele, talvez fosse aquele olhar impossível de ignorar, talvez fosse apenas a parte dela que queria sentir algo além da rotina exaustiva. O fato é que, quando Leonardo mandou o endereço, ela não apagou a mensagem. E agora estava ali, parada na frente de um dos restaurantes mais luxuosos da cidade. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Não tinha roupa para aquilo. Vestir o melhor que encontrou no armário, um vestido preto simples, os cabelos soltos. Sentia-se deslocada, mas não voltou atrás. Quando entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Não porque fosse extravagante, mas porque estava com ele. Leonardo Vasconcelos, impecável no terno escuro, levantou-se ao vê-la. O olhar dele percorreu seu corpo de cima a baixo, devagar, como se estivesse memorizando cada detalhe. Clara engoliu em seco. Nunca tinha sido olhada assim. Você está linda, disse ele, a voz baixa, firme, carregada de algo que não era apenas elogio. Ela desviou, tentando disfarçar o rubor. Não tenho nada à altura desse lugar. Ele se inclinou, os olhos cravados nos dela. Eu não trouxe você aqui pelo lugar. Trouxe por mim. O jantar começou, mas não houve espaço para banalidades. Leonardo não falava sobre negócios. Não falava sobre nada além dela. O jeito como perguntava, o modo como observava, fazia Clara sentir que estava sendo despida sem precisar de uma única mão. Ela tentava manter o controle, mas a tensão crescia. Cada vez que os dedos dele tocavam o copo, cada vez que a voz grave cortava o ar, algo dentro dela estremecia. Por que você insiste em me trazer para o seu mundo? Ela perguntou, a voz quase desafiadora. Leonardo se inclinou para a frente, aproximando o rosto do dela, tão perto que o perfume dele a envolveu. Porque, no fundo, eu quero que você faça parte dele. E depois de uma pausa, completou, ou que eu faça parte do seu. O ar ficou pesado. Clara não respondeu. Os olhos dela desceram para a boca dele,
rápido demais para ser disfarçado. Leonardo percebeu. Ele sorriu, lento, perigoso. Você também sente. Clara estremeceu. Tentou negar. Não é tão simples. Ele ergueu o queixo, firme, a voz carregada de certeza. Nunca é simples. Mas é inevitável. A tensão explodiu quando saíram do restaurante. A noite estava fria, a rua iluminada pelas luzes douradas da cidade. O motorista abriu a porta do carro, mas Leonardo não entrou. Segurou o braço dela, suave mas firme, fazendo-a virar-se para ele. O olhar que trocavam não era mais de curiosidade, nem de desafio. Era fogo. Bruto, contido, desesperado para se soltar. Clara, ele murmurou, quase um aviso. Ela deveria ter recuado. Deveria ter lembrado de todos os abismos que os separavam. Mas não conseguiu. Foi ele quem se aproximou primeiro. Não pediu permissão. Não precisou. Quando seus lábios tocaram os dela, foi como se todo o controle que ele passara a vida cultivando tivesse desmoronado de uma vez. O beijo foi intenso, urgente, arrebatador. Clara se agarrou ao terno dele como se quisesse impedir que o mundo acabasse ali mesmo. Ele a puxou contra si, a mão firme em sua cintura, como se nunca fosse deixá-la escapar. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Leonardo encostou a testa na dela, os olhos queimando. Eu avisei. Inevitável. Clara sentiu o coração disparar. Sabia que dali em diante, não havia volta. O carro parou na cobertura de Leonardo. A vista era de tirar o fôlego, toda a cidade iluminada, ruas e prédios refletindo luz dourada. Mas Clara mal notou. Tudo o que importava era ele, parado ao lado dela, o corpo ainda próximo, o perfume intenso que a envolvia. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão. Clara segurou, e o toque foi elétrico, carregado de antecipação. Cada passo que dava em direção ao apartamento fazia o coração disparar, como se soubesse que nada seria mais simples depois daquela noite. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio tomou conta. Nenhuma palavra precisava ser dita. Ele se aproximou devagar, observando-a, e ela sentiu o calor subir da cabeça aos pés. Leonardo a segurou pela cintura, encostando-a ao peito. O corpo dele era sólido, imponente, mas havia uma ternura contida no toque, que queimava com intensidade. Clara, murmurou, a voz rouca, carregada de desejo. Ela tremeu. Tentou recuar, mas não conseguiu. Os dedos dele deslizaram pelos braços dela, segurando firme, como se a fixassem ali. Ela sentiu o coração quase explodir dentro do peito. O beijo veio novamente, mas desta vez diferente. Mais urgente, mais profundo. As mãos dele seguravam-na como se o mundo inteiro pudesse desaparecer, e, de fato, parecia que ele e ela eram os únicos dois seres no universo. Clara fechou os olhos, entregando-se à intensidade do momento. Cada toque, cada suspiro, cada aproximação fazia a respiração acelerar. Não havia mais espaço para hesitação. Leonardo deslizou uma mão pelos cabelos dela, puxando-a levemente para mais perto. Ela sentiu o corpo dele pressionando dela, e algo em seu próprio desejo se acendeu de uma forma que nunca havia sentido antes. Eu não quero que você resista. Ele disse, a boca próxima à orelha dela, voz baixa e firme. Eu quero que você sinta. Que se entregue. Clara arfou. Um arrepio percorreu sua espinha. Por um instante, deixou de lado todo o medo, toda a cautela. Cada centímetro de pele exposto ao toque dele parecia gritar por mais. Os dedos dele traçavam linhas na cintura dela, descendo lentamente, enquanto o beijo se tornava mais intenso, urgente. A tensão entre eles era palpável, como se a distância de ontem tivesse evaporado, deixando apenas fogo e necessidade. Ela se afastou por um instante, apenas para encará-lo. Você sabe que isso vai mudar tudo, não sabe? Ele sorriu, sombrio e intenso. Eu sei. E ainda quero. E com isso, os lábios se encontraram novamente, mais profundos, mais possessivos. O fogo que crescia entre eles não era apenas físico, mas emocional, avassalador, impossível de controlar. Cada toque, cada suspiro, cada movimento deixava claro que a partir daquele momento, nada seria como antes. Clara se apoiou nele, entregando-se por completo. E Leonardo,
Pela primeira vez, não tentou controlar nada. Só queria senti-la, tê-la, sem barreiras, sem desculpas, apenas a intensidade crua do desejo que os consumia. O apartamento inteiro parecia pequeno demais para aquela paixão, para a intensidade que queimava entre eles. Cada toque queimava, cada olhar incendiava, cada suspiro mostrava que aquilo era apenas o começo de algo impossível de resistir. Ele a encostou suavemente contra a parede da sala, os olhos negros cravados nos dela. Havia algo ali que não era apenas desejo, era intensidade, necessidade, urgência. Clara sentiu a respiração dele no rosto e soube, instantaneamente, que resistir seria inútil. Olha para mim. A voz dele era baixa, firme, e não aceitava recusa. Ela obedeceu. O olhar dele se encontrou e foi como se eletricidade percorresse o corpo inteiro. Leonardo aproximou o rosto do dela, e o beijo começou devagar, explorando, testando limites, deixando claro que cada toque seria intenso, possessivo. Clara gemeu baixinho, surpresa com a força dele. Seus dedos foram automaticamente para a camisa dele, sentindo o calor do corpo e a musculatura tensa sob o tecido. Leonardo segurou sua cintura, pressionando-a contra si, marcando o território de maneira silenciosa, mas avassaladora. O beijo se tornou urgente, desesperado. Cada toque, cada suspiro, era fogo puro. Leonardo deslizou as mãos pelas costas dela, puxando-a ainda mais perto. Clara arqueou o corpo, rendida ao magnetismo dele, sentindo uma mistura de medo e excitação que a deixava sem fôlego. Você não entende, sussurrou ele entre beijos. Eu preciso de você assim. Ela estremeceu. Não sabia se deveria resistir ou se entregar completamente. Mas naquele momento, não havia escolha. Cada centímetro de pele tocado por ele parecia incendiar tudo ao redor. Leonardo a guiou para o sofá, mantendo a pressão do corpo contra o dela. Cada movimento era calculado, mas carregado de desejo. Clara sentiu que todo o controle que ele mantinha no mundo exterior desaparecia ali, na entrega mútua e crua. Diga meu nome. Ele ordenou, os lábios próximos aos dela, o olhar intenso. Leonardo. A voz dela saiu baixa, trêmula, quase sem força, mas carregada de emoção. Ele sorriu, satisfeito, como se aquele simples gesto fosse a confirmação de que ambos haviam cruzado uma linha que não poderia mais ser desfeita. Cada toque, cada beijo, cada suspiro os consumia mais. A tensão que vinha crescendo desde o primeiro encontro na cafeteria agora explodia de forma intensa e sem reservas. Cada movimento dele guiava Clara entre prazer e rendição, e cada reação dela aumentava ainda mais o desejo dele. O fogo entre eles não era apenas físico. Era paixão, era posse, era entrega. Tudo aquilo que ambos tentaram controlar durante semanas explodiu ali, na sala iluminada apenas pelas luzes da cidade lá fora. E enquanto a noite avançava, Clara e Leonardo descobriram que o fogo que compartilhavam era impossível de apagar.